programação, nessa que é a segunda das 6 palestras, né, que a mocidade estará promovendo, que falam sobre os conhecidos 5 pontos do calvinismo. A série teve início semana passada, com o reverendo Maeli Vilela, nos dando o contexto histórico, né, e a ocasião na qual se desenrolou, né, todas as tratativas teológicas que culminaram, né, com o documento que nós comumente chamamos de 5 pontos do calvinismo. Então, o tema que me foi proposto para essa ocasião é o primeiro desses conhecidos como 5 pontos, que é chamado de depravação total. Eu espero que a escolha dos irmãos da diretoria da mocidade tenha sido por sorteio ou aleatória. Eu não acredito que estava o pessoal na reunião. Quem vai falar sobre depravação? Caio. Né? Caio vai falar sobre depravação. Espero que tenha sido um acidente ou um sorteio, alguma coisa desse tipo. Mas, de qualquer forma, alguém tinha que falar sobre esse tema e coube a mim nessa noite, depravação total, iniciando assim, de forma propriamente dita, o estudo dos conhecidos 5 pontos do calvinismo. Próximo aí, Lucas. Bem, irmãos, em primeiro lugar, eu achei interessante fazer uma observação, né, sobre o que seriam os tais 5 pontos do calvinismo, porque, de forma bastante precisa, não existe 5 pontos do calvinismo. Se não existe, o que é que a gente está fazendo aqui nessa noite, né, e ao longo de todo esse mês? Mas, de fato, não existe algo como os 5 pontos do calvinismo. Aquilo que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo na verdade, uma espécie de resumo, de síntese desse documento aqui, cujo nome correto é Cânones de Dort. Eu acredito que foi sobre isso que o reverendo Maeli Vilela falou na semana passada, quando deu o contexto histórico, né, teológico também, desse sínodo, que é conhecido também como Sínodo de Dort. Assim conhecido porque ele se reuniu na cidade de Dort nos anos de 1618 e 1619. Né? A propósito, esse ano celebra-se o 4º centenário do Sínodo de Dort, né? 1619, 2019. Então, esse sínodo, irmãos, que se reuniu para tratar de um assunto bastante específico, produziu, né, como todo sínodo de fato faz, ele produz, ao longo de suas atas, conclusões que são sintetizadas, né, num documento final que foi chamado, ficou conhecido como Cânones de Dort. E desses Cânones de Dort foram extraídos os chamados 5 pontos do calvinismo. E são 5 por quê? Alguém poderia dizer, por que não são 6? Por que não são 3? Por que não são 12? São 5 pontos porque eles foram uma resposta a 5 questionamentos, né, que foram feitos. Então, como foram feitos 5 questionamentos, o sínodo apresentou, portanto, 5 respostas. Mas é interessante observar que os conhecidos 5 pontos do calvinismo, eles não esgotam o calvinismo, e esse erro é bastante comum. Muitas pessoas acham que o calvinismo é apenas os 5 pontos, e só. Quando, na verdade, irmãos, o calvinismo, como um sistema teológico, e mais do que isso, como um sistema filosófico, inclusive, como uma forma de você enxergar o mundo e a vida, é algo muito mais amplo. Infelizmente, as pessoas resumem, muitas vezes, o calvinismo a esses 5 pontos, como se a expressão de fé calvinista fosse apenas isso, mas não. Os 5 pontos foram uma resposta específica a um problema específico que lidava especificamente com a questão teológica. Mas o calvinismo é algo muito mais abrangente, é algo muito maior. É algo que lida com a atividade humana como um todo. Não só a doutrina da salvação, mas a doutrina do ser de Deus, as artes, a literatura, a ciência, o estudo da história, o desenvolvimento da literatura, da linguagem, da economia, da política, inclusive. Então, o calvinismo é uma forma de enxergar, de ver o mundo muito mais abrangente do que esses 5 pontos. Todavia, nosso foco ao longo desse mês são esse extrato, nessa síntese dos cânones de Dort, que nós conhecemos como 5 pontos do calvinismo. Esse documento, irmãos, por sua vez, os cânones de Dort, eles não foram produzidos ali do nada, né? Eles não tiraram esses pontos aqui de dentro de uma cartola, como o mágico faz com o coelho. Não. Obviamente, os irmãos que se reuniram ali naquele sínodo, que durou, 6, 7 meses, se eu não me engano, obviamente eles extraíram a sua doutrina das Sagradas Escrituras, porém, eles também se apoiaram em documentos de fé que já existiam. Basicamente 2, a Confissão Belga, que havia sido escrita em 1561, e o Catecismo de Heidelberg, que havia sido escrito em 1563. E isso é interessante, irmãos, porque mostra
a forma como os teólogos protestantes sempre enxergaram a teologia. Nós não enxergamos a teologia como uma coisa que nós fazemos agora, de imediato, mas nós enxergamos a teologia como um desenvolvimento histórico. Aqueles irmãos que estavam reunidos no Sínodo de Dort, eles eram humildes o suficiente para reconhecerem o trabalho feito pelos seus antecessores, pelos seus antepassados, e baseado não apenas nas Escrituras, mas nesses documentos de fé, que também eram baseados nas Escrituras, os nossos irmãos produziram os tais 5 pontos do calvinismo. Então, esse documento aqui ele não surge num vácuo da história, nem num vácuo da teologia, mas eles fazem parte de uma construção, né, de um desenvolvimento do pensamento teológico. E é sempre importante, irmãos, frisar isso. É sempre importante frisar isso, que a igreja cristã ela não começou quando Simonton chegou aqui, né? A igreja cristã ela não começou quando Lutero afixou as suas 95 teses na porta da catedral. A igreja cristã é muito além disso. A igreja cristã começou com o nosso Senhor Jesus Cristo, com seus 12 apóstolos, e vem se desenvolvendo desde então. Com muita facilidade, a gente às vezes despreza os desenvolvimentos teológicos ao longo da história, como se nós fôssemos a coisa mais soberana, a coisa mais supimpa que já apareceu na face da terra. E você vê muito isso, principalmente na televisão, e algumas pessoas que produzem teologia atualmente, como se eles quisessem aí descobrir a roda de novo. E boa parte daquilo que nós discutimos hoje, de fato, já foi discutido há centenas de anos atrás, e nós lucraríamos muito mais se ao invés de querermos inventar a roda hoje, nós pudéssemos aí olhar para trás, ver o que os nossos irmãos do passado fizeram, aprender com eles, e aí sim, com esse aprendizado, oferecer respostas às perguntas que nos são feitas hoje, no século XXI, no ano de 2019. Próximo. Então, irmãos, nós vamos falar sobre esse primeiro ponto, conhecido como depravação total, que, de fato, ele consta, não com esse título, se você olhar aqui no índice, você não vai ver esse título, depravação total, mas a sua ideia, o seu conceito está aí distribuído nos capítulos 3º e 4º dos cânones de Dort. Então, se você tiver curiosidade, baixe da internet, é gratuito, você acha em PDF, acha online. Então, você vai ver que nos capítulos 3º e 4º dos cânones de Dort estão, ou está, aquilo que nós conhecemos como depravação total. Mas antes, o que não significa? E, de fato, irmãos, é importante nós observarmos isso, porque muita confusão é feita. Essa expressão depravação total, talvez ela não seja muito feliz. E talvez ela seja usada na falta de uma melhor. Mas quando nós falamos em depravação total, algumas ideias erradas nos vêm à mente. Por exemplo, depravação total não significa que o homem possa fazer o bem. Muitas pessoas entendem dessa forma. É como se o homem ele fosse totalmente incapaz de fazer o bem. E isso não é verdadeiro. A depravação total não significa que o homem não possa fazer o bem, e a nossa própria experiência cotidiana nos leva a, de fato, concordar com isso. Porque nós vemos que pessoas más são capazes de fazer o bem objetivamente falando. Uma pessoa, por pior que ela seja, por mais violento, por mais assassino, por mais homicida, mas se aquela pessoa dá um prato de comida a quem tem fome, ele fez o bem. Não fez? Aquela pessoa que recebeu o alimento, que saciou sua fome, importa o fato daquela pessoa que lhe deu a comida ser uma pessoa de bem ou não? Não. Se Deus enxerga isso como uma boa obra, é outra coisa. Existe um parágrafo específico sobre isso na nossa confissão de fé, que diz que, embora o homem seja mau, embora o homem seja pecador, ele é capaz, sim, de fazer o bem objetivamente falando. Então, quando nós dizemos depravação total, nós não estamos dizendo que o homem seja incapaz de fazer o bem. Pecadores fazem o bem. A virtude, a prática do bem não é um monopólio dos cristãos. E muitas vezes nós deveríamos, de fato, corar de vergonha, porque nós vemos pessoas que não professam a fé cristã e, às vezes, elas são mais empenhadas na prática do bem do que nós. Sempre que eu falo sobre isso, me vem à mente o movimento espírita. Os espíritas são muito conhecidos pelas suas obras de caridade. Eles, de fato, fazem o bem. Eles professam a religião de Jesus Cristo? Não. São nossos irmãos na fé? Não. Mas a gente não pode negar que os espíritas, eles fazem caridade. A maçonaria faz muita beneficência. A maçonaria ajuda muitas pessoas. Nós comungamos da fé maçônica, se é que a gente pode dizer assim? Não. Mas não podemos negar que eles fazem o bem. Então, quando nós dizemos depravação total, nós não estamos dizendo que o homem é incapaz de fazer o bem objetivamente falando.
Em segundo lugar, depravação total não significa que o homem não conserve mais consigo a imagem e semelhança de Deus. Esse é um outro equívoco. Muitas pessoas acham que depravação total significa que, pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o ser humano perdeu totalmente a imagem e a semelhança de Deus. O que não é verdadeiro. Quando nós olhamos as Escrituras como um todo, nós percebemos isso. Que embora o ser humano seja pecador, e embora nós possamos escolher dentre os pecadores o pior deles, imagine o pior de todos os pecadores, inclusive nessa pessoa reside, ainda que seja uma fagulha, ainda que seja, será um lampejo da imagem e da semelhança de Deus. Obviamente, corrompida, desfigurada, conspurcada, manchada, mas ainda assim naquela pessoa reside a imagem e a semelhança de Deus. Nem que seja em um ou outro atributo da divindade, a sua inteligência, a sua comunicação, a capacidade de fazer o bem de forma pontual, mas quando nós dizemos depravação total, nós não negamos que o homem conserva a imagem e a semelhança de Deus. Apesar do pecado, apesar de toda a corrupção, como nós veremos, advinda do pecado, o ser humano ele ainda é a imagem e a semelhança divina. E em terceiro lugar, depravação total não significa que o homem seja incapaz de reconhecer a divindade. Esse é um outro equívoco. Muitas vezes, quando se fala em depravação total, as pessoas concluem que o homem, por ser pecador, no seu estado de pecado e miséria, como diz o nosso catecismo, ele é incapaz de reconhecer a Deus. Isso atenta, de fato, contra as Escrituras, porque o ser humano ele é capaz de reconhecer a Deus. A natureza revela a figura de Deus. Os atributos de Deus se fazem ver na criação, na obra criada, na natureza. O ser humano, inclusive, por causa disso, ele é indesculpável, como diz o apóstolo Paulo. O grande problema do ser humano é justamente esse. Ele é capaz de reconhecer a divindade, mas ele não é capaz de dar o passo seguinte, de adorar esse Criador. Por isso que Paulo diz, tendo-se por sábios, fizeram-se loucos, adorando a imagem do Deus invisível, em semelhança de aves, quadrúpedes, répteis. Em outras palavras, Paulo diz, olha, o homem, apesar do seu pecado, ele consegue enxergar a divindade. Ele consegue ver na criação, ele consegue ver na complexidade da natureza, ele consegue ver na sua própria consciência, na lei natural, como diz Paulo, que Deus implanta no coração do mais bárbaro de todos os homens. Ele consegue reconhecer a divindade, mas ele não consegue dar o passo seguinte. E por que ele não consegue? Justamente por causa da depravação total. Próximo, Lucas, por favor. Então, o que significa, de fato, verdadeiramente, depravação total? E aí eu trago uma citação dos capítulos 3 e 4 dos cânones de Dort, que dizem o seguinte: o que significa depravação total? Significa que o pecador, por ser pecador, ou seja, pelo fato de ele ser pecador, dele ser quem é, veja, o ser humano ele não precisa fazer absolutamente nada para ser naturalmente depravado, basta que ele simplesmente nasça, basta que ele simplesmente exista. E nós chamamos isso na teologia de pecado original. Pecado original, ou pecado inato, é aquele com o qual o ser humano nasce. Então, aquilo que torna o ser humano depravado, no sentido que nós vamos ver aqui, não é aquilo que ele faz ao longo da sua vida. Não é uma escolha racional que ele toma em determinado momento da sua existência. Não é que quando ele chega à idade da razão, ele escolhe ser uma pessoa má, ou ele escolhe ser uma pessoa ruim, ou ele escolhe dizer a sua primeira mentira, ou ele escolhe bater na primeira pessoa pela primeira vez. Não. Depravação total significa que o homem pecador, por ser pecador, por existir e carregar consigo o pecado original, trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento. E aí eu chamo a sua atenção para os termos que os teólogos utilizam. Ele trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento, malícia, rebeldia, dureza em sua vontade e em seu coração, e ainda impureza em todos os seus afetos. Então isso, irmãos, é a raiz daquilo que nós entendemos como depravação total. E percebam que eu destaquei aí algumas expressões: entendimento, vontade, coração e afetos. E isso transcreve bem, irmãos, a área que o pecado afetou no ser humano. Repito, trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo, onde? Em seu entendimento, malícia, rebeldia e dureza em sua vontade e em seu coração, e ainda em impureza em todos os seus
afetos. Isso transcreve, irmãos, como eu já disse, a extensão, a amplitude, a abrangência do pecado no ser humano. E aí muitas vezes algumas pessoas cometem alguns enganos por acharem que o pecado é simplesmente uma atitude. E embora isso seja verdade, mas ele é uma meia-verdade, né? E uma meia-verdade ela é também uma meia-mentira. É claro que mentir é pecado? É. Né? Irar-se é pecado? É. Desejar aquilo que é do outro é pecado? É. São atitudes? São pecaminosas? Sim. Mas o pecado, enquanto corrupção da natureza humana, é isso aí. Não é tanto coisas que nós fazemos, mas é uma inclinação do coração, é a disposição interior do ser humano, que tem seu entendimento, vontade, coração e afetos corrompidos, manchados, desde a sua origem, pelo pecado. Diga aí, André. Não, pode atrapalhar. Eu ia falar sobre isso, mas esqueci. Pode interromper, assim como o André, né? Interrompa. Pode interromper do jeito que o André fez. Aí, diga aí, Charles. Você fala da questão do homem conhecer a divindade. Se você for olhar a história, todos os povos que existiram, eles tinham uma divindade. Eles tinham alguém que eles cultuavam. Mesmo não sendo Jeová, né, que é o Deus verdadeiro. Mas eles sempre tinham alguém a quem adorar. É uma coisa nada do ser humano ter alguém para adorar. Isso, e de fato, ao longo da história, isso foi reconhecido pelos teólogos cristãos e foi dado vários nomes a isso. Por exemplo, Calvino chamou isso de semens religiones, a semente da religião. Né? Bavinck, um teólogo holandês, igual os autores dos cânones de Dort, ele chamava isso de desiderius aeternitatis, ou seja, o desejo pela eternidade. Veja, isso de fato está implantado no coração do homem. E a maior prova disso, como disse Charles, é que em todas as culturas humanas há a figura da divindade. Não existe nenhuma cultura, isso já foi pesquisado por vários sociólogos, antropólogos de todos os tempos, ainda não se achou resquício de alguma cultura em que não houvesse religião. Por mais pagã que fosse a religião, mas sempre há a ideia de que o ser humano precisa se relacionar com o transcendente, com aquilo que lhe é maior, com aquilo que lhe é superior. Obviamente o homem, corrompido pelo pecado, como diz o apóstolo Paulo, ele enxerga Deus, mas não consegue adorá-lo. Transmuta-se a imagem de Deus em semelhança de aves, quadrúpedes, répteis, e aí você tem o paganismo. Os homens adoram árvores, os homens adoram animais, os homens adoram espíritos, demônios, os homens adoram Buda, Maomé, Alá, o Deus dos hebreus, mas o verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras, o Deus encarnado em Jesus Cristo, somente aqueles que são alcançados pela fé podem, de fato, adorá-lo. Mas, de fato, o ser humano foi criado como um ser, né, para se relacionar com Deus. E o fato desse ser não se relacionar mais com Deus por causa do seu pecado não muda a sua natureza. O homem continua sendo um ser que se relaciona com Deus. Ele sempre vai servir a algum Deus. Se esse Deus não é o Deus verdadeiro, ele vai ser um Deus falso. Mas não existe neutralidade nesse campo, né? Assim como em nenhum outro. O ser humano é uma criatura que adora. Ou ele adora o verdadeiro Deus, ou ele vai adorar um Deus falso. Né? Isso é bem observado, né, na antropologia e na sociologia, com escavações, registros escritos, enfim. Não existe nenhuma cultura em que não haja a ideia de um Deus. De modo que o ateísmo, na verdade, esse sim é uma inovação. O ateísmo é um autoconvencimento, é um esforço do ser humano para convencer-se de que não há um Deus. E, de fato, o ateísmo, nesse sentido, ele é antinatural. O ateísmo, ele contraria a natureza humana. E aí, nesse momento, os ateus, eles ficam com aquele complexo, né? Como é que chama o celular quando dá um defeito? Como é que diz? O celular bugou. Aí o ateu buga. Porque o ateu, ele é um naturalista, ele é um darwinista, ele crê que o ser humano segue as suas orientações naturais, mas aí ele nega a existência de um Deus que é um desenvolvimento da natureza humana. O ser humano sempre adora um Deus. E aí? Ou ele é darwinista e se vê como um defensor do desenvolvimento natural e evolutivo do homem, ou então ele é um ateu, ele não pode ser as duas coisas. Né? E aí você vê o cidadão entrar, né, numa paralaxe cognitiva, ele não sabe se é um, se é outro, mas de fato é isso. Né? O ateísmo, ele é antinatural, de modo que ninguém nasce ateu. O ateísmo é uma concepção de vida que alguém abraça em um determinado momento da vida. Né? E sobre isso, o salmista diz no Salmo 14, diz o louco no seu coração, não há Deus. Né? Diz o tolo no seu coração, não há Deus.
né, de modo que o ateísmo ele é, antes de tudo, tolice. Seguindo aí o segundo ponto, diz: sem a graça do Espírito Santo regenerador, não desejam quem? O homem pecador, né, os homens não desejam, nem tampouco podem retornar a Deus. Veja, não é simplesmente uma questão de que eles não podem retornar, como se algo impedisse o seu caminho. Mas eles dizem aqui que ele não deseja. Ele não pode retornar, mas não é tanto porque há algum empecilho, mas é porque ele, por si só, de si, de modo próprio, ele não é capaz sequer de desejar. Quando Jesus, certa vez, discutia com os fariseus, ele disse: olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E logo em seguida, o que é que Jesus diz? Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vós não quereis vir a mim. Percebam, irmãos, que a corrupção que o pecado causa no ser humano não é simplesmente uma questão de dificuldades que são colocadas, né? Não é como buracos no caminho que dificultam a viagem, que você tem que desviar, tem que entrar pelo acostamento, né? Tem que reduzir de marcha, não. Mas o pecado ele afeta o ser humano de tal forma que ele não só não pode chegar a Deus, mas ele sequer deseja fazer isso. Percebam que o nosso erro muitas vezes, irmãos, é diminuir a gravidade da doutrina do pecado. Aquilo que alguns autores chamaram de pecaminosidade do pecado. Nós muitas vezes incorremos no erro de imaginar o pecado como atitudes pontuais, coisas que nós fazemos, e esquecemos que o pecado é isso que nós vimos no ponto anterior. Algo que afeta o entendimento, a vontade, o coração e os afetos. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, não desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir sua natureza corrompida, ou menos estar dispostos a essa correção. De fato, irmãos, a depravação total nada mais é do que uma locução, uma expressão que foi criada para referir-se a uma correta compreensão da doutrina do pecado. E essa palavra estranha que vocês têm aí, amartiologia, é uma seção específica da teologia que lida com o estudo do pecado. Do grego, harmatios, que é pecado, logia, estudo do pecado. Existe uma seção específica, né, do saber teológico, da enciclopédia teológica, que lida com a doutrina do pecado. E a depravação total, irmãos, nada mais é do que uma correta compreensão do que é o pecado. Quando nós fazemos aí uma tabela de religião comparada, nós vemos, por exemplo, que o pecado original, ele não é negado, por exemplo, pelos arminianos. Vamos pensar nos arminianos, porque foi justamente o contexto aqui do Sínodo de Dort. Vejam, os discípulos de Armínio, tanto os daquela época quanto os de hoje, eles não negam o pecado original. O erro deles está na compreensão da abrangência desse pecado. Os arminianos, eles creem que o ser humano nasce em pecado, os arminianos creem que, de fato, o ser humano nasce corrompido, mas eles, no final das contas, alegam que essa corrupção não é tal que impossibilite o ser humano de desejar a Deus e de que possa dar o primeiro passo em direção a Ele. Percebam que eles aceitam a doutrina do pecado original, mas não compreendem, na sua abrangência, o efeito que esse pecado causa no ser humano. O catolicismo romano também. O catolicismo romano não nega a doutrina do pecado original. Nisso nós concordamos com o catolicismo romano, mas eles também não enxergam a abrangência desse pecado. De acordo com o catolicismo romano, nisso eles se assemelham bastante aos arminianos, o ser humano ele ainda é capaz de, pela sua força de vontade, de, pela sua persuasão, pelo uso da razão, fazer uma opção pelo bem salvador, ou seja, por aceitar a Jesus Cristo, por desejar a Deus. Nesse sentido, a ortodoxia oriental também, os gregos, os russos, a igreja ortodoxa do Oriente, ela aceita o pecado original, mas não compreende a abrangência disso. O grande pulo do gato, digamos assim, dos reformadores foi enxergar a abrangência desse pecado original. Não é simplesmente coisas que nós fazemos, não é simplesmente uma tendência mais ou menos forte em algumas pessoas, em outras não, mas nós compreendemos o pecado original como algo, irmãos, como uma espécie de infecção, que se alastra pelo organismo como um todo. Na ciência médica nós chamamos isso de sepse, de septicemia, quando a bactéria atinge a corrente sanguínea, e uma vez atingindo a corrente sanguínea, a bactéria se espalha, virtualmente pode se espalhar por todos os órgãos do corpo. O sangue chega em praticamente todos os órgãos do seu corpo. Uma bactéria que atinge o sangue, ela tem, pelo menos em tese, possibilidade de chegar a qualquer lugar do seu corpo. Cérebro, fígado, baço, rins, pulmão, coração. Não existe um lugar onde ela não possa chegar. Nós enxergamos o pecado, irmãos, como essa verdadeira infecção. Infecção não apenas psicológica, não apenas mental, não apenas do coração, não apenas da mente, mas uma corrupção geral,
que afeta de fato o ser humano como um todo. Não apenas o seu corpo, porque o salário do pecado é a morte, mas enxergamos, irmãos, o pecado como essa corrupção que afeta a alma do ser humano. E daí nós temos a segunda morte, né? O inferno. E isso, irmãos, afeta não apenas o nosso ser material, porque o salário do pecado é a morte, não apenas afeta a nossa alma, porque o salário do pecado é a segunda morte também, como Jesus Cristo disse, o lago de inferno que arde com fogo e enxofre, mas o pecado, irmãos, é algo que corrompe, como diz aqui o texto, os nossos afetos, o nosso entendimento. O ser humano ele não é capaz de entender todas as coisas. Por quê? Por causa do pecado. Por que há tantas divergências entre nós? Muitas vezes até dentro do mesmo arraial. Porque muitas vezes algo que parece tão claro nas Escrituras, como por exemplo a nós reformados, não parece tão claro aos arminianos, por causa do pecado. Porque o pecado, irmãos, afeta todas as nossas faculdades, a mente, o coração, os desejos, os afetos. Por isso que Isaías chegou a dizer que as nossas melhores intenções, nossas melhores obras são como o quê? Trapo de imundície. Então, é isso que eu queria que ficasse bem claro, né? A depravação total nada mais é do que uma completa compreensão, né, da doutrina do pecado original, do fato de que nós nascemos nesse pecado e, em segundo lugar, de que esse pecado original, aí sim, ele se manifesta nas vidas dos homens através dos pecados pontuais. É interessante que a nossa confissão de fé diz exatamente isso. Nossa confissão de fé diz que desse pecado original procedem todos os pecados. Imagina aí a grande variedade de pecados que existe, da mente, do coração, da língua, das obras. Né? Depois você chega na sua casa, pega aí o breve catecismo e leia a seção dos 10 mandamentos. E veja de quantas formas diferentes nós podemos pecar contra Deus. Com as palavras, com as intenções, deixando de ajudar o próximo, comendo demais, bebendo demais, dormindo de menos, trabalhando demais, trabalhando de menos, né? Odiando, detestando, mentindo. Todas essas corrupções específicas que nós elencamos, né, elas são frutos, né, de uma única raiz, que é o pecado como inclinação, né, o pecado como corrupção da natureza. Próximo. E aí, irmãos, alguns textos que aos quais nós podemos fazer referência, por exemplo, Gênesis 6:5. Quem achar aí pode ler. A diretoria da UMP está oferecendo um exemplar desse aqui para quem achar primeiro. Gênesis 6:5. Eu vou olhar para ver se é isso mesmo, se ele leu qualquer coisa para ganhar. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É interessante, irmãos, que esse texto se dá, né, nos primórdios da humanidade, nós podemos dizer assim. Logo após esse texto, segue-se aí a história do dilúvio, mas o fato interessante aqui é que Deus olhou, né, que a maldade que havia sido originada nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, se espalhou de tal forma entre os homens, a ponto de haver se multiplicado na terra. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. É interessante que alguns capítulos antes, Deus cria aquele homem, aquela mulher, nossos primeiros pais, a sua perfeita imagem e semelhança, e diz o quê? Multiplicai-vos e enchei a terra. A ideia de Deus original era encher a terra, encher este mundo da sua imagem e semelhança através dos seus filhos, Adão e Eva. Mas o que foi que Deus viu se espalhar na terra aqui? Maldade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e mais, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, não é que o homem fazia coisas más. Não é que o homem, naquela época do dilúvio, né, os antediluvianos, não é que de vez em quando eles faziam alguma atrocidade, né, tipo matar alguém porque pisou no seu pé. Quem foi que fez isso? Lameque. Né? Lameque matou um cara porque pisou no pé dele. Veja, isso transmite, né, o nível, né, o baixo nível de moralidade, de religião que havia naquele tempo. Mas a questão não era que Lameque matava alguém de vez em quando. A questão era que era continuamente mal todo o desígnio do seu quê? Coração. E aí vem aquele cara que diz, faça o que seu coração manda, né? Eu não sei o que é que eu faço. Faça o que seu coração manda. Viu que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E em virtude dessa maldade disseminada que Deus intervém, e aí a história nós conhecemos, intervém através do dilúvio, por meio do qual Deus salva ali 8 pessoas, mas é uma tentativa, né, digamos assim, alguém já disse que Deus tentou resetar o mundo, né, ali na figura de Noé. Não é bem isso, mas a ilustração
não deixa de ser também interessante. Um outro texto, Jeremias 17:9, que anda muito próximo a isso que nós lemos. Outra pessoa, Jeremias 7:9. Aliás, 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente comum. Quem o conhecerá? Enganoso é o quê? O coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem sabe o que se passa no coração do homem? Né? E não é aquela música de Zé Ramalho, né? Tem uma música de Zé Ramalho que fala o que se passa no coração do homem. Não é isso. Né? Quem saberá o que se passa no coração do homem? É interessante que Jesus Cristo disse, olha, do coração é que procede o quê? O adultério, a avareza, a idolatria, a maldade, toda sorte do que não presta. Veja lá, Mateus, acho que é Marcos, capítulo 7. Eu ia colocar aí, acabei esquecendo. Marcos, capítulo 7, verso 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Por quê? De dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O problema, irmãos, do ser humano não é aquilo que ele aprende a fazer quando está aqui no mundo. O problema do ser humano não são as más companhias. Claro, as más companhias são um problema, sim, gravíssimo. Mas o problema último do ser humano não é esse. E, por outro lado, a solução também não é isolar o ser humano. Porque Jesus Cristo diz que esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É isso que contamina, é o seu coração. O homem ele pode fugir das más companhias, e de fato deve fazê-lo. O homem deve se esforçar por não cometer atos específicos maus, e de fato deve fazê-lo, mas ele jamais estará apartado da maldade. Por quê? Porque ele carrega o mal consigo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tito, capítulo 1, verso 15. Veja, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto o que a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Percebam, irmãos, as palavras. Preste atenção nas palavras da Bíblia. Não é que o pecado, repito, é uma coisa que afeta o corpo do homem apenas, e de fato afeta. Mas Paulo fala aqui que a mente e a consciência deles estão corrompidas. A consciência, irmãos, como tribunal supremo do indivíduo, né, como a instância última de julgamento do ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Inclusive isso, ainda que seja um ato da graça comum de Deus, até a consciência do ser humano está corrompida. É por isso que nós encontramos dentro da sociedade figuras que são capazes de agir e fazer o mal contra a própria consciência. Essas pessoas são chamadas de psicopatas, né? Ou sociopatas, não sei. Mas nós enxergamos que essas pessoas são capazes de agir contra a sua própria consciência. Se os irmãos pararem um pouco para pensar, a consciência humana é um ato da graça comum de Deus. Imagine se Deus, por 5 minutos, retirasse a consciência de todos os seres humanos. Imagine se por 5 minutos todos os habitantes do mundo, né, perdessem a noção do que é certo e errado, daquilo que é mal e é bom, daquilo que é feio e é belo, daquilo que é virtude e daquilo que é vício. Imagine se por 5 minutos toda a humanidade agisse, todos nós, ao mesmo tempo, na mesma hora, em todos os lugares, agíssemos simplesmente pelos nossos impulsos. Aquilo que eu quero, eu pego. Se eu quero aquela mulher, eu agarro. Se eu quero comer, eu pego do teu prato. Se eu acho esse computador interessante, eu levo. Se eu estou com raiva de você, eu bato. Imagine se Deus removesse a consciência das pessoas. Percebam, então, que a consciência serve, pensando aqui na graça comum, como um freio para a maldade. Percebam, irmãos, que o ser humano ele não é tão mau quanto ele poderia ser. Vez por outra, quando nós lemos as páginas da história, nós encontramos indivíduos que, de fato, se superaram no quesito maldade. Homens que foram assassinos, homicidas, que destruíram nações, que invadiram impérios, que assassinaram crianças, que estupraram mulheres, que queimaram casas. E quando nós olhamos para esses indivíduos que a história tão bem retrata, nós temos um exemplo do que poderia ser a humanidade se não fosse a graça comum de Deus. O ser humano ele não é tão mau quanto ele poderia ser. Deus freia a maldade. Um desses freios é a consciência, mas até mesmo a mente e a consciência do ser humano ela está, em alguma medida, corrompida. Essa é a amplitude do pecado. O pecado não é simplesmente uma questão de atitudes pontuais, mas é uma inclinação, repito. Por fim, Romanos, capítulo 8, verso 7. Diga, Esdras. Esse texto mostra também, dito aí, que não apenas os pecados, enquanto atitudes, são fruto do pecado original, como o pecado
impuro para o crente, para o descrente, para o homem natural, ele se torna impuro. Então, inclusive, isso relembra aqui as palavras do Salmo 14, 53, quando ele diz que o homem foi tornado inútil por causa do seu pecado. Ou seja, apesar de ser verdade aquilo que você falou antes, que o homem é capaz de fazer o bem objetivo, o pecado original torna isso, diante de Deus, algo inútil. Por isso, Paulo vai dizer que no processo de fé é pecado. Então, serve para mostrar a abrangência do fato do pecado original, contamina absolutamente tudo. É como uma doença, realmente, que você falou. Contamina as nossas, ele gera as nossas más obras, e aquelas que são boas, ele as contamina, tornando inúteis diante de Deus. Nós não podemos agradar a Deus com as nossas obras por causa do que nós somos. Exato. De fato, o ser humano é como se fosse um antítipo do rei Midas, né? O rei Midas é aquela figura da mitologia que tudo que ele toca vira ouro, né? O homem é um antítipo disso, é o inverso. Por causa da corrupção do pecado, tudo aquilo que o homem faz, ele acaba por se tornar corrompido, manchado pelo pecado. De fato, até mesmo as nossas boas obras, e a nossa confissão de fé diz isso, né, que as nossas boas obras, embora façam o bem objetivamente falando, mas Deus não as recebe. Porque as motivações dessas obras, no indivíduo natural, no homem sem Cristo, a motivação delas é ruim. Ele faz aquilo para aparecer, ele faz aquilo para aliviar a culpa da sua consciência, ele faz aquilo para ser visto pelos homens, ele faz aquilo porque simplesmente alguém mandou fazer. Percebam que o pecado, como Esdras colocou, é capaz de corromper até as coisas boas, né? Até aquilo que objetivamente falando é bom, uma caridade, uma boa obra, mas isso, aos olhos de Deus, e este sim, conhece os corações, as intenções, os motivos. Aos olhos de Deus, né, como diz Jó, né, até mesmo as estrelas Deus atribui imperfeições, porque Deus ele enxerga coração. Nós vemos a pessoa que dá um prato de comida, mas Deus sabe por que aquela pessoa fez isso. Para aparecer, para se promover, para aliviar alguma culpa da sua consciência, ele fez algo errado e acha que aquilo pode remediar. Então, de fato, o pecado é essa coisa que não apenas nos torna corruptos, mas corrompe aquilo que nós fazemos. Diga aí, Charles. Então, assim, profundo no ser humano a questão do pecado, que quem é pai vai saber. Para você ensinar uma coisa boa para um filho, você tem uma dificuldade gigantesca. Mas, por exemplo, vamos falar um palavrão, por exemplo, você só fala uma vez com ele. E ele vai falar pro resto da vida aquilo. É porque a gente, para o bem, a gente tem que se esforçar ao máximo para fazer o bem. E é para fazer o mal, ele vai só, vai na banguela. É. De fato, eu pude observar isso bem há um mês e pouco atrás, quando a gente chegou do hospital com Bartolomeu. Esté, mais velha, né, mais esperta, recebeu como se fosse o filho dela. É a segunda mãe de Bartolomeu, é Esté. Mas Isabel ela teve uma crise de ciúme nos 2 primeiros dias, e teve uma hora que eu fiquei prestando atenção, e é impressionante que, de fato, o germe do pecado está no ser humano. Né? Você olha uma criança tão bonita, tão inocente, entre aspas, mas o pecado está ali dentro dela, e ele se manifesta mais cedo ou mais tarde. Natália passou com Bartolomeu no colo, ela estava brincando, normal. Quando ela olhou, que viu Natália com um menino no braço, ela já foi chorando, segurando no vestido dela, como quem diz assim, olhe para mim, né? Eu estou aqui, esqueça esse moleque cabeçudo, olhe para mim, né? Então, você vê que o ciúme, né? Ela quer a mãe só para ela. Aquilo ali não é amor, né? Claro, talvez seja, eu vou perguntar a ela quando eu chegar em casa. Talvez haja alguma coisa de amor, mas, irmãos, aquilo ali é pecado, né? Ela quer a mãe para ela, porque ela quer só para ela. A criança ela briga com o outro por causa de um brinquedo, né? Não é porque ela defende a propriedade privada, não é porque ela é uma conservadora, uma liberal, não é porque ela é egoísta mesmo, ela não quer deixar que brinque. Então nós vemos que nas crianças, né, logo nos primeiros meses de vida, né, a inclinação para o mal, de fato, ela se manifesta. Né? Ela se manifesta. Qualquer pessoa que tenha contato com criança pequena vai observar isso. Né? E as pessoas atribuem várias outras explicações, mas, de fato, nós cristãos, sabedores da natureza humana, né, reconhecendo a abrangência do pecado, nós sabemos muito bem o que é, né, e nós damos a isso o nome certo, que é pecado. Diga, Flávio. Jeremias Pereira tem um problema que ele teve uma conversa sábado, ele disse que o pecado é tão brutal. Só, até hoje eu não consegui decorar um capítulo completo da Bíblia, mas eu sei uma piada que conta quando eu tinha 8 anos. Pois é, né? O ser humano ele se adapta àquilo que lhe é natural, né? As escrituras elas são contra a natureza humana. Por isso que para decorar você faz um esforço tremendo, né? Jeremias podia se esforçar mais, né? Nem um capítulo. O cara é pastor, tem 70 anos, sei lá. Tá gravando?
Bom, ninguém vai ouvir, né? Quem é que edita? É tu, Paulinho, ou é Lucas? Edita aí esse negócio, né? Edita aí. Vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 7. Então, Paulo fala aqui, irmãos, justamente dessa inclinação. Ele chama isso de pendor da carne. Né? Para onde a carne pende. Né? Aqui a imagem é a do pêndulo. Né? A raiz da palavra é a mesma. Pêndulo. Ele é um pêndulo. Ele vai para um lado para o outro. Ele vai para onde? A gravidade é quem dita. Né? Ele é feito para oscilar entre um lado e outro. Né? A função do pêndulo é basicamente essa. Mas a ideia aqui é de pender, de se inclinar. E Paulo diz aqui que o pendor da carne, a inclinação da carne, o desejo natural da carne, se você pega o ser humano, deixa ele quieto e fica só observando, o que é que ele vai fazer? É inimizade contra Deus. É interessante aqui que ele não diz que o pendor da carne é inimiga de Deus, mas ele diz que é inimizade, é a raiz, né? É uma total inclinação para aquilo que é contra Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. O homem pecador, por natureza, ele não está sujeito à lei de Deus, e Paulo encerra dizendo, nem mesmo pode estar. Ele não está, não é simplesmente porque ele não quer, mas é porque ele faz com todas as suas forças tudo contra aquilo que Deus quer. Essa é a condição natural do ser humano. Irmãos, muitas vezes o calvinismo ele é acusado de ter uma visão pessimista do homem. Né? Muitas pessoas acusam a fé reformada de ver o ser humano por uma perspectiva totalmente negativa. Não, vocês são doentes, né? Como é que vocês conseguem enxergar o ser humano tão mal dessa forma? E muitas vezes o calvinismo recebe essa pecha de ser uma escola teológica extremamente pessimista em relação ao homem. Mas, irmãos, eu acredito que não trata-se de pessimismo. Em primeiro lugar, é sujeição àquilo que as Escrituras revelam, e em segundo lugar, é olhar os olhos e enxergar o mundo que está ao nosso redor. Eu não acredito que ninguém pode duvidar da capacidade, da maldade do ser humano. Então, assim, não trata-se, repito, de pessimismo em relação ao ser humano, mas trata-se de fato de reconhecer o que as Escrituras dizem e abrir o jornal na primeira página e ver o que acontece no mundo, as atrocidades que são cometidas diariamente. Diga aí, Helene. Você falando assim, eu ainda pensando, desse jeito, como é que vai ter uma salvação? Porque nós estamos tão inclinados para essas coisas. Justamente. Exato. E aí a senhora vai ter que frequentar os próximos sábados, né? Porque semana que vem quem é que vai falar? Quem é na próxima semana? Olha aí, liga aí. Qual o tema dele? Bom, vai começar aí. Vai começar aí. E quem é que vai falar depois dele é Esdras. Quem? Qual o tema dele? Esse também é importante. E depois é Graça Irresistível com Esdras. Pronto. E para encerrar, perseverança do santo, quem vai falar sobre perseverança? Reverendo Fernando. Então, assim, de fato, é interessante essa colocação de Eliane, porque, de fato, a situação, quando nós olhamos assim, é desesperadora. Se você pegar aí o seu breve catecismo, olhar a pergunta número 21, você vai ver que depois que o nosso catecismo expõe toda a natureza do pecado e a sua maldade, as suas consequências, o catecismo, os autores do catecismo, parece que eles fazem uma pausa, assim, olham para trás e diz, e agora, né? Como é possível que alguém consiga ser salvo? Se o pecado é tudo isso que a gente falou, né? E os autores do catecismo dizem assim, mais ou menos, deixou Deus perecer o gênero humano nesse estado de pecado e miséria, né? E a pergunta que a Eliane faz passa muito por isso, olha, será que Deus deixou o ser humano nessa situação? Deixou Deus perecer o gênero humano neste estado de pecado e miséria? Né? E é interessante que o catecismo responde dizendo que não. Deus ele não deixou a raça humana perecer nesse estado de pecado e miséria, mas enviou o mediador, Jesus Cristo, por intermédio de quem nós podemos alcançar a salvação, não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós possamos fazer, mas por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez. Então, para entender melhor como isso acontece, aí só vindo na próxima semana, né? E na outra, e na outra, e na outra. Mas é por aí. A ideia é basicamente essa, né? Uma correta compreensão
da depravação total prepara o ser humano, né, para agora entender realmente o que é salvação. E a gente vai falar, inclusive, sobre isso nos próximos slides. Alguém pediu a palavra? Não? Próximo. Bem, irmãos, aí a gente vai para a parte final do estudo, que é justamente uma aplicação. Os cânones de Dort, dizem aí o slide, foram uma resposta a um problema específico baseado nos documentos de fé que eram disponíveis. A gente falou isso na introdução. Foi uma resposta, ou seja, aquele sínodo ele foi provocado, aquele concílio foi organizado para responder algumas questões que foram levantadas. O problema específico, qual era o problema específico? Os 5 pontos que os remonstrantes haviam apresentado, solicitando a revisão da confissão de fé das igrejas da Holanda, e eles responderam àquela questão baseados nos documentos de fé que existiam. Então, irmãos, os cânones de Dort, eles foram uma resposta consciente, pensada a um problema do momento, baseado em documentos de fé antigos. Da mesma forma, diz aí o texto, devemos nos valer dos credos e das confissões disponíveis para respondermos às demandas dos nossos dias. E é justamente aqui, irmãos, que muitas vezes o movimento reformado, principalmente no Brasil, ele erra. E a gente precisa fazer essa autocrítica. Tem muita gente aí falando sobre teologia reformada, escrevendo livro, vendendo livro, dando palestra, mas muitas vezes a gente olha aquilo, para observar, para ler, para ouvir, e a impressão que eu tenho é que o pessoal está andando em círculo, né, tratando de problemas que já foram resolvidos há 500 anos atrás. Enquanto isso, os problemas dos nossos dias estão aí batendo nas portas, nas janelas, no teto. E eu percebo que muita gente está ali andando em volta, andando em círculo, né, como se a teologia reformada fosse algo que a gente simplesmente olha para relembrar o passado. Olha como era bonito naquela época, olha como era belo, olha como o pessoal era inteligente. E a gente esquece, irmãos, das demandas dos nossos dias. Vejam, os irmãos que se reuniram ali no sínodo de Dort, eles não estavam ali para passar o tempo. Eles tinham uma questão urgente para responder. Uma questão que ameaçava não só a unidade da Igreja Reformada da Holanda, dos Países Baixos, mas que ameaçava inclusive a unidade do país. Creio que o reverendo Meili falou isso, os distúrbios civis que estavam se desenvolvendo naquela nação por causa dessa disputa teológica. Então, aquelas pessoas tinham um problema específico, urgente, e precisavam dar uma resposta. E como eles fizeram isso? Com a palavra de Deus, com os credos e as confissões. E nós, hoje, devemos fazer a mesma coisa. A gente não está aqui simplesmente para estudar os 5 pontos do calvinismo, simplesmente para nos diferenciarmos dos arminianos. Não. Nós precisamos responder às questões dos nossos dias. Senão nós ficamos nessa disputa aí, teologia reformada ou tautologia reformada. Esse termo aí foi cunhado por um amigo meu, eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu conversando com ele certa vez, ele falou isso. Não é teologia reformada, é tautologia reformada. O que é uma tautologia? É um argumento circular. É como você dizer que o calor é quente porque queima. Isso é uma explicação? Não é. Você está andando em círculo. O fogo é quente porque queima. Tautologia é esse raciocínio em círculo. E muitas vezes a gente corre o risco de fazer não teologia reformada, mas de fazer tautologia reformada. De ficar andando em círculo, remoendo as mesmas questões, discutindo os mesmos problemas, e a gente esquece, né, que as questões estão batendo aí à nossa porta. E essas questões elas podem sim e devem ser respondidas com aquilo que a teologia reformada nos ensina. Os próximos slides são alguns exemplos de como a depravação total, né, como a compreensão do que é a depravação total, pode nos ajudar a entender melhor o mundo ao nosso redor e algumas questões que se levantam em nossa frente. Por exemplo, o que a depravação total tem a ver com a educação? A princípio, nada. Mas quando você olha essas manchetes que eu destaquei aí, são manchetes de jornais e artigos científicos, teses de mestrado e doutorado. A circulação... Está aparecendo aí, Lucas? Tá, pronto. A circulação de ideias no Brasil, 2 pontos. A educação como regeneração da nação. Prestem minha atenção. A educação como regeneração da nação. Outra notícia. Somente a educação pode salvar o mundo. Defende indicado ao Nobel da Paz 2015. E aqui uma entrevista de Alexandre Garcia. Fala muita coisa boa, mas dessa vez ele deu uma fora. Fora da educação não há salvação, afirma Alexandre Garcia. Irmãos, o erro aí, a pegadinha aí, está justamente nessas palavras. Regeneração, salvação. Né? Fora da educação não há salvação. A ideia de que a educação é um instrumento de regeneração do homem. Nós vimos que o problema do homem é o quê? Pecado. O problema do homem não é que ele é mal educado.
O problema do homem não é que ele fala de boca cheia. O problema do homem não é que ele é analfabeto. Claro, falar de boca cheia é errado? É. Ser analfabeto é uma coisa ruim, péssima. Nós devemos ensinar as pessoas a comer de boca fechada? Sim. Devemos ensinar aquele que não sabe ler a ler? Claro. Mas o problema do ser humano não pode ser resolvido com a educação. E aí nós erramos quando recebemos isso e ouvimos isso de todos os lados, né? E de fato a gente ouve isso de todos os lados, e a gente meio que internaliza isso, como se a solução para todos os problemas fosse o quê? A educação. Quando não, a educação tem a sua utilidade, tem a sua importância, a teologia cristã sempre abraçou com todas as suas forças a educação como uma forma de aprimoramento do ser humano, mas nunca como a salvação do gênero humano. A ideia de que a educação, de que as instituições, de que as pessoas, de que as políticas públicas de educação podem salvar um país, salvar uma nação, salvar uma pessoa sequer que seja. O problema do homem é o pecado. E o pecado é algo que só pode ser removido pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus. A ideia da educação como algo que regenera, irmãos, ela é anticristã. As bases para isso aí foram lançadas com um filósofo chamado John Locke, que ele dizia que a criança é como um papel em branco. E você escreve nesse papel em branco o que você quiser. Se você escrever coisas boas, vai estar ali um cartaz com um poema, com uma bela narrativa, uma flor, uma margarida. Mas, se você escrever palavrões, se você riscar e pichar, a criança vai ficar manchada. A criança é como um papel em branco. O que é que Jeremias diz? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Diz que Deus olhou para o gênero humano e só viu multiplicar-se a miséria. Davi diz que foi concebido em pecado e em pecado ele nasceu. Essa coisa de que a educação pode salvar o país, pode salvar o indivíduo, ela pressupõe o quê? Que o ser humano nasce bom. Ou, no mínimo, neutro. John Locke dizia que o ser humano nasce neutro. Ele é como um papel em branco. Rousseau dizia que o ser humano nasce bom. O meio ambiente é quem corrompe. Então, se nós pegamos esse ser humano que nasce bom ou neutro e colocamos esse ser humano dentro de uma instituição que vai dar a ele os estímulos adequados através da educação, então esse ser humano vai ser uma pessoa boa. Mas isso, irmãos, contraria fortemente aquilo que nós entendemos como sendo a natureza humana, que é corrompida desde a sua natureza. Então, percebam que uma coisa como a depravação total, esse conceito teológico, ele serve a nós, para que a gente não possa engolir essa falácia de que a educação é a solução, a salvação, a regeneração da raça humana, porque de fato nunca foi. E de fato nunca será, porque o problema do pecado ele não pode ser combatido com meios humanos, por mais importantes e úteis que possam ser. Alguém levantou a mão? Edmilson. Talvez o Senado, né? A Câmara é baixo nível demais, talvez o Senado. Vamos ser um pouco mais categóricos. Se a educação fosse a salvação, o Japão seria um país cristão. Uma das maiores taxas de suicídio do mundo é o Japão. É onde as pessoas mais Por exemplo, o analfabetismo em Cuba é praticamente 0%. Segue sendo um país extremamente miserável. Para fazer um exemplo dessa semana, o procurador da Fazenda Nacional invadiu o prédio lá do Sim. RF da segunda região e esfaqueou a juíza, né? Ela não morreu, não. Então você vê, um ambiente de gente graduada, pós-graduada, mestrado, doutorado, um ambiente de gente urbana, política, civilizada. Mas o camarada entrou lá, o procurador, e desceu a faca para cima dele. Então, quer dizer, educação não resolve o problema da imoralidade do homem. Inclusive, isso é uma tese marxista, né? Que Sim. Marx diz que a criança ela nasce, né, o papel em branco. Até na educação, o Karl Marx fala sobre isso, que depende do ambiente. Exato. Então isso parte de uma concepção, né, equivocada da natureza humana. Claro, se você chegar aos proponentes da educação moderna, você não vai discutir com ele nesses termos. Ele nunca vai aceitar a ideia do pecado original. Ele não vai aceitar a ideia de pecado nenhum. Os pressupostos, né, que estão na raiz da chamada educação moderna, eles são totalmente anticristãos. Cabe aos educadores cristãos lutar e reverter essa coisa, mostrar o ponto de vista cristão. E muitas pessoas ao longo da história fizeram isso. Essa coisa da educação como salvação, isso é um fenômeno moderno. Talvez não tenha 150 anos. Durante a era cristã, digamos assim, da humanidade, principalmente o final da Idade Média, durante boa parte do Renascimento, a educação era vista como uma parte do ministério da igreja. Isso não quer dizer que só a igreja podia educar, mas isso significa que a educação estava dentro do seu contexto ali, que era como uma forma de ajudar o ser humano a melhor chegar até Deus.
Mas, de fato, a educação muitas vezes se coloca como um substituto de Deus capaz de regenerar o ser humano. Próximo. Um outro exemplo de como a doutrina da depravação total responde a algumas questões, por exemplo, no ramo do direito. Veja essa manchete. Delinquente. Aliás, isso não é uma manchete. Isso é um trabalho, uma tese de mestrado. O delinquente numa perspectiva diversa. 2 pontos. Vítima da sociedade. Quem é o delinquente? Ele é uma vítima da sociedade. Ele não é uma pessoa que delinquiu. Ele não é uma pessoa que matou, que roubou, que estuprou. Não, ele é uma vítima da sociedade. Embaixo tem aí uma manchete. A socialização da responsabilidade civil. 2 pontos. A evolução do subjetivo liberal ao objetivo social. Em suma, traduzindo isso do juridiquês, né, para o idioma corrente, socialização da responsabilidade civil. A ideia de que você é responsável pelos seus atos, ela é verdadeira até certo ponto. Mas existe uma parcela da culpa, daquilo que você faz, que deve ser rateada, né, socializada. Então, o indivíduo que delinque, o indivíduo que comete algum crime, ele é culpado até certo ponto, segundo o proponente dessa tese. Então, vamos lá, vamos reconhecer que parte da culpa é dele, mas a outra parte da culpa é sua. E sua, e sua. Né? A socialização da responsabilidade civil. Isso, irmãos, esses conceitos do direito que buscam relativizar a culpa do indivíduo, eles têm a sua raiz também numa não compreensão e não aceitação da depravação total. Mais uma vez, a gente evoca a ideia de Rousseau, filósofo francês, um dos líderes da Revolução Francesa, que guilhotinou, enforcou e matou dezenas de milhares de pessoas. Rousseau dizia que o ser humano ele nasce bom, e o ser humano é quem o corrompe. É por isso que nós devemos ratear a culpa do delinquente com todas as pessoas. Ora, o indivíduo ele faz parte da sociedade, ele é bom. Se ele cometer um crime, é porque todos vocês aí são culpados. Porque todos vocês aí não deram a sua parte, não cumpriram com sua parte no contrato social, para que aquele indivíduo fosse cercado de todo o bem-estar que ele precisa, de todas as oportunidades que ele precisa, de tudo aquilo de que ele necessita, por isso que ele cometeu o crime. Percebam, irmãos, que a raiz, percebam que as ideias têm consequências. A partir do momento em que nós aceitamos que o ser humano ele nasce bom e que o meio é quem o corrompe, então, de fato, faz sentido nós dizermos que o delinquente ele é vítima da sociedade, ele é bom. O erro dele foi ter nascido no meio de vocês. Né? Em outras palavras, ele é vítima de cada um de vocês. O bandido, por isso, ele não precisa ser punido, ele precisa ser educado. O presídio não deve punir, o presídio deve socializar. Essas ideias, vejam que todos esses conceitos que se desdobram em sequência são frutos de uma não compreensão da doutrina da depravação total. A Bíblia nos diz que o ser humano ele é responsável por aquilo que ele faz. E a Bíblia diz que a função do Estado é proteger os bons e o quê? Punir os maus. A função do Estado não é educar ninguém, a função do Estado não é socializar ninguém, não é ressocializar ninguém. O apóstolo São Paulo diz que o papel do governo é um só, em 2 partes, proteger os bons e punir os maus. Então, cara, torna sua falácia, né? Que quando o pessoal defende que a maioridade deve ser um 16 anos, assim, não tem que construir presídio, vamos construir escola. Aí você faz o quê com os bandidos? Joga na escola? Não faz sentido, né? Então, veja, e percebe, irmãos, como isso está por trás, né? E muitas vezes a gente se deixa levar por esse tipo de coisa. Né? Eita, fulano matou 20, mas também, né? A gente não sabe o que ele passou na infância, né? A gente não sabe... Veja, irmãos, eu não estou negando que as dificuldades que o indivíduo passa na vida, de fato, contribuem mais ou menos para que ele se torne uma pessoa má ou uma pessoa boa, socialmente falando, claro. Mas a gente não pode, irmãos, remover da equação a culpa do indivíduo. Porque se você me apresentar 10 exemplos de pessoas que delinquiram e disser que essas pessoas delinquiram porque o meio as fez delinquir, eu posso lhe mostrar 10 pessoas que viviam num meio tão ruim ou pior e que são cidadãos de bem. E aí? E aí? Então a gente não pode eximir dos atos das pessoas a sua responsabilidade pessoal, sob pena de não haver mais crimes. Não haver mais crimes. Né? Se a gente tira o fator da responsabilidade individual, não existe mais crimes. Tudo é permitido e tudo é justificável. E aí a gente esquece que o papel do Estado é punir. Muitas pessoas enxergam que o papel do Estado é reeducar, ressocializar. Os presídios deveriam colocar as pessoas, transformar as pessoas. Né? Existe até uma expressão comum, né? Quando alguém entra na prisão e sai um cidadão de bem, diz que a pessoa foi regenerada. Né? E nós temos exemplos disso. Pela graça de Deus, pessoas mudam as suas vidas. Isso é bom, isso é louvável, e nós devemos, de fato, receber essas pessoas, dar-lhes oportunidades, né, fazer com que elas, de fato, tenham a oportunidade de uma nova vida. Mas a gente não pode fugir dos princípios.
né, de que o homem ele é responsável por aquilo que ele faz. Ele não é um ser humano puro, perfeito, santo, que é corrompido pelo seu meio, mas ele é mau, né, ele faz parte desse meio que é mau, né, e salva a graça especial de Deus, que salva em Cristo, ou salva a graça comum, que restringe o mal, a sociedade seria o caos mais do que é hoje. Próximo, Lucas. Uma outra área em que isso é aplicado é a própria política. Então, nós vemos as implicações da depravação total na educação, no direito. Esse quadro que eu coloquei aí para vocês, ele faz parte dos estudos do breve catecismo que nós estamos fazendo na classe dos jovens. Esse quadro, ele visa mostrar como a política materializada no Estado moderno, ela assume os ares de uma religião. E não é à toa, irmãos, que a política consegue mover paixões tão ardentes nas pessoas, né? Todo mundo aqui conhece um cara que briga por causa de política. Todo mundo conhece um cara que arrumou um intrigado por causa de política, que bateu em alguém por causa de política, né? Que defende a política com unhas e dentes, né? O partido, o candidato, né? A ideia. Não é à toa, irmãos, que a política adquire ares de religião, de fanatismo. Por quê? Porque o Estado moderno ele é, em vários sentidos, uma religião. Por exemplo, enquanto que na fé cristã nós professamos o nosso credo sob o nome de cristianismo, no Estado moderno a religião verdadeira é a democracia. Ninguém pode falar contra a democracia, ninguém pode questionar a democracia, né? Já percebeu? Como ninguém questiona, democracia é até uma espécie de elogio, né? Fulano é um democrata, fulano é um cara democrático. Nessa religião, Esdras. É só para ver. Esses dias eu vi uma parte da sessão do STF, e aí o ministro Celso Primeiro teve uma hora que ele falou lá, fora da democracia não há salvação. Tá. Exatamente a outra frase. Fora da democracia não há salvação, né? Quem disse isso, quer dizer, quem não disse isso, mas disse algo parecido, foi um dos pais da igreja, Cipriano de Cartago. Ele disse que fora da igreja não há salvação. Então veja, basta substituir igreja por democracia ou igreja por educação e a salvação está nela. Na educação, a salvação está na democracia. Na religião cristã, nós servimos a um Deus, esse Deus é o Deus triuno, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na democracia, quem é esse Deus? O povo. A voz do povo é a voz de Deus. Na fé cristã, nós temos uma doutrina da encarnação, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o Deus que assume a natureza humana. Na democracia, o Deus que é o povo, ele se encarna na classe política. Já perceberam como os políticos gostam de se apresentar como representantes do povo, né? Como aquelas pessoas que encarnam os anseios e os desejos da população? Né? E isso não é uma coisa, irmãos, que acontece por acaso. Né? Nesse esquema da religião civil, da religião do Estado moderno, a classe política se enxerga como a materialização do Deus que é o povo. Nós estamos aqui com o voto popular, pelo sufrágio do povo, estamos aqui representando os interesses, né? Na verdade é uma encarnação ao avesso. Enquanto que Jesus Cristo encarna perfeitamente o Deus Pai, né? A classe política muitas vezes encarna os anseios populares, só que ao inverso. Já percebeu com que facilidade os políticos fazem coisas que nós não queremos que eles façam? Todo ano, ou a cada 2 anos, eles voltam lá na lei do orçamento, um aumento no salário deles. Eu não acredito aqui que alguém aqui é favorável ao aumento do salário dos deputados. Creio que não. Se eles de fato são a encarnação do povo, eles deveriam lá agir sempre seguindo os anseios da população. Isso nem sempre acontece. Enquanto que na fé cristã nós temos uma doutrina da queda, que é o pecado, que nós estamos estudando isso. Na religião do Estado moderno, não há um pecado, mas o que é que há? A corrupção, pobreza, falta de educação. Vejam, essas são as explicações, né, ambientais, ou seja, daquilo que está no ambiente do homem, para explicar a desgraça do mundo. A fé cristã diz que a desgraça do mundo é o pecado. A religião do Estado diz que é a corrupção, que é a pobreza, que é a falta de saneamento, a falta de educação, é o Aedes aegypti, é tudo. Na fé cristã, nós temos uma doutrina da redenção, foi aquilo que a Eline perguntou. Como é possível homem ser salvo? Na fé cristã, nós temos uma doutrina que explica isso, que é a justificação. No Estado moderno, nós temos o seu equivalente, o seu pseudo-equivalente, que são as tais políticas públicas. Ora, se o problema do homem é a falta de educação, dinheiro para educação. Se o problema do homem é a falta de saneamento básico, dinheiro para o saneamento básico. Se o problema do homem é a corrupção, baixam umas leis aí que impedem a corrupção. Percebam que para cada problema que o próprio Estado cria, ele apresenta uma solução. Ele quebra suas pernas e depois lhe dá uma cadeira de rodas. Então existem as políticas públicas como uma forma de salvação, para o ser humano, para o país. O país só pode ser salvo quando o Deus
povo elege e se encarna na classe política, que por sua vez baixa do alto dos céus as suas políticas públicas. Na religião cristã nós temos o sacramento, que é a forma da graça de Deus vir até nós através do batismo da Eucaristia. No Estado moderno nós temos o voto, que é aquele evento bianual no qual nós participamos, através dos quais, com um ato de mágica, colocando na urna, nós colocamos pessoas lá em cima que passam a decidir nosso destino. Na santificação da religião cristã, nós buscamos a imagem de Cristo. Santificação é isso, é o cristão que busca parecer cada vez mais com Cristo. Na religião do Estado moderno, é a obediência civil. Faça o que o governo manda, não questione muito, obedeça, seja um cidadão de bem. Escova os dentes 3 vezes por dia, tome banho pelo menos 1 vez por dia, vá ao médico a cada 6 meses e cumpra todas as normas que são baixadas. Seja um bom cidadão, basta que você faça isso. Perceba, irmãos, que a política, a política do Estado moderno, ela nega várias das implicações do pecado original e da depravação total. Próximo. Trazendo a coisa ainda mais além, o ambientalismo. O que é o ambientalismo? Já que se fala tanto sobre a Amazônia, sobre aquela menina da Suécia, menina chata que atravessa o mundo de barco. Então, veja só, o que é o ambientalismo tem a ver com a doutrina da depravação dos homens? Vejam essa manchete aí. Indígenas são os maiores ambientalistas, diz o diretor de um filme. Então, a ideia de que o índio é aquela pessoa que protege a natureza. Quem nunca ouviu isso? Absolutamente nada contra os indígenas. Todos nós temos, em maior ou menor grau genético, genes indígenas. É muito difícil achar que um de nós não tenha. Mas a grande questão é a visão que se tem sobre o índio como sendo o bom selvagem, uma expressão de Rousseau, o bom selvagem. A ideia por trás dessa coisa é de que o homem, no seu estado primitivo, ou seja, quanto mais primitivo é o ser humano, mais puro ele é. Ora, se o meio é quem corrompe o cidadão, quanto mais afastado desse meio, maior a probabilidade dele ser um indivíduo bom. Se a gente levar isso às últimas consequências, quem são os homens puros, os homens perfeitos, os homens que não cometem maldades? Quem? Os índios. Se a gente for regredir mais, talvez os homens das cavernas, mas como eles viveram na pré-história, e na pré-história, antes da história, não tem nada registrado, a gente fica com os índios. Então, essa coisa, a figura do indígena, como sendo aquela pessoa boa, generosa, aquele cara que protege a natureza, que não tem maldade, veja, isso se enraizou, irmãos, em nós, de tal forma que é uma coisa praticamente inquestionável. É praticamente unânime de que o índio é aquele cara que protege a selva. Existe literatura muito farta mostrando que não. Na verdade, os índios, eles depredavam a floresta tanto quanto nós, ou talvez mais. Algumas cidades são chamadas de campos. Já ouviu falar? Campos do Jordão, Campo dos Goitacazes, o que mais? Campo Grande, outra. São José dos Campos, verdade. De onde vem essa expressão campos? Os índios, quando eles iam caçar ou plantar, eles cercavam uma área imensa e queimavam de fora para dentro. Com isso, eles concentravam os animais lá no miolo da floresta, e ali eles caçavam, Eles caçavam 3, 4 animais, tá bom, morriam 5.000, mas eles caçavam 2 ou 3 para se alimentar, e isso causava, irmãos, valas imensas nas florestas. Quando os bandeirantes iam entrando para o interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Minas Gerais, eles estavam na floresta, de repente eles se deparavam com um clarão gigantesco. Eles diziam, quem foi que fez isso? Esses eram chamados campos, Campo dos Goitacazes, Campo Grande, São José dos Campos. Os índios tinham essa prática de queimar imensas extensões de floresta para caçar pouquíssimos animais. Além disso, irmãos, está muito bem documentado a série de atrocidades que os indígenas cometem como parte da sua cultura. Essa coisa de que o índio ele é bom por natureza não se sustenta. O ambientalismo ele quer nos empurrar a ideia de que o índio é o sumo protetor da floresta. Quando não. Os índios cometiam, e até hoje cometem em alguns lugares, canibalismo, antropofagia. Eles pegam crianças deficientes que nascem entre eles e enterram vivas. Isso não foi ninguém que ensinou. Isso faz parte da cultura deles. O que mostra, irmãos, que a corrupção do gênero humano ela não tem exceção. Ela está no europeu, ela está no asiático, está no indígena, está no aborígene, no esquimó. Não existe lugar no mundo em que haja um ser humano e que não haja ali pecado, que não haja ali maldade. Mas o ambientalismo tenta nos empurrar essa ideia do índio como sendo o ideal. Quem aqui não leu Macunaíma no ensino médio? A ideia daquele índio que é um índio do bem, que é um camarada que só quer ficar sem incomodar ninguém, quer ficar na rede dele. Nessa figura literária que assumiu proporções quase que angelicais. Diga aí, Edmilson.
Talvez não seja uma boa ideia, né? Próximo. Soteriologia, a doutrina da salvação. Estamos já encerrando, irmãos. É como a depravação total pode ser enxergada nesse contexto. Muitas pessoas veem a salvação do gênero humano como um trabalho de melhoramento. Como se o problema do homem, repito, fossem maus hábitos, fossem coisas pontuais. É só você ensinar o cara que rouba a não roubar e dar um emprego. Não é só você ensinar o cara que fala mal que isso é feio e ensinar ele a elogiar as pessoas. E dê tempo ao tempo e a coisa vai se consertar. E não vai. A salvação, irmãos, deve ser enxergada não como um melhoramento, mas como uma regeneração. E é assim que as Escrituras tratam a salvação. Jesus Cristo chegou para Nicodemos e disse o quê? Importa-vos nascer de novo. Jesus não chegou para Nicodemos para ensinar boas maneiras, para ensinar melhoramento, refinamento social. Né? Jesus não foi ensinar a Nicodemos melhoramento, mas ele disse, você precisa nascer de novo. Salvação é isso. É uma nova natureza. Paulo fala disso como sendo alguém que é transportado de um reino e é colocado em outro. Não é simplesmente um cara que você dá uma carteira para ele, uma certidão, né, de novo cidadão, mas é um transplante, é uma coisa que é desarraigada e colocada em outro lugar. Então nós devemos, irmãos, enxergar a salvação por meio de Jesus Cristo, não como um mero melhoramento, mas como uma transformação, uma regeneração, né, uma mudança do interior. E por fim, nós podemos aplicar, próximo slide aí, Lucas, o conceito de depravação total, a forma como a igreja trabalha com as missões. Como nós convencemos as pessoas a fazerem parte da igreja? Isso deve ser levado em consideração pensando, né, o nosso contexto de depravação total. Se o problema do ser humano é algo externo, basta que você dê a essa pessoa as influências boas e ele vai terminar mudando. Quem fez isso foi um cidadão chamado Charles Finney, um evangelista famoso do final do século XIX. Charles Finney, que era pelagiano na prática, ele dizia o seguinte, olha, o ser humano ele é pecador sim, mas ele é capaz de tomar uma decisão por Cristo. Basta que a gente crie um ambiente adequado, basta que a gente cante a música certa, na hora certa, basta que a gente crie um clima bom, com as luzes adequadas, basta que a gente faça um apelo bem feito, deixe uns bancos vazios aqui na frente. No final do sermão, basta que a gente insista para que a pessoa levante a mão, venha aqui à frente, e as pessoas vão aceitar. E, de fato, o Charles Finney fez isso e as campanhas evangelísticas dele foram um absurdo. Né? Ele passava por uma cidade e convertia 5.000 pessoas, coisa desse tipo. Muitas pessoas veem Charles Finney como um grande evangelista. Eu quero acreditar que muitas pessoas, de fato, chegaram à salvação através da sua mensagem, mas os seus métodos eram errados. Charles Finney achava que a pessoa poderia aceitar a Jesus Cristo desde que ela fosse corretamente estimulada. Basta cantar aquela música certa, pregar esse texto, criar um ambiente propício, fazer com que as pessoas constranjam o cidadão aí e ele vai aceitar. De várias formas, a igreja segue propagando esse tipo de metodologia. Nós tentamos tornar a igreja mais atrativa, porque o problema das pessoas, esse tipo de pensamento diz, não é o pecado. Né? Se a igreja tivesse uns bancos mais confortáveis, as pessoas viriam. Se a igreja tivesse um estacionamento aí, as pessoas viriam. Se a igreja tivesse ar-condicionado, as pessoas viriam. Né? Se o grupo de louvor tocasse umas músicas assim mais pop, as pessoas viriam. Se o pregador pregasse um pouco mais assim, uma mensagem mais engraçada, contasse umas piadas, aquele pastor Cláudio Duarte e tal, as pessoas viriam. Então nós tentamos dar às pessoas não o que elas precisam, mas o que elas querem. Porque, no final das contas, esse tipo de pensamento conclui que o problema não é o pecado. O problema é que nós não estamos conseguindo oferecer às pessoas o que elas gostam. Então, se você oferece às pessoas o que elas gostam, elas vão vir. Uma vez aqui dentro, bom, aí eu não sei, a gente faz de tudo para mantê-las. E aí já é um outro problema, né? Você tem o primeiro problema, que é atrair as pessoas para a igreja, e depois que você atrai, agora? Por isso que você vê muitos ministérios, muitas igrejas que vivem de programação. Se não fizer uma programação toda semana, se não inventar uma coisa nova, as pessoas saem. Porque as pessoas que vêm pelos motivos errados. E você tem que sempre que estar fornecendo entretenimento a essas pessoas. Nós insistimos que não. Que nós devemos nos apegar, irmãos, aos meios de graça. Foi isso que fez a igreja prosperar. Foi a pregação da palavra, foi a oração, a administração dos sacramentos, o ensino da doutrina dos apóstolos, a comunhão dos santos, as orações. É isso, irmãos, que faz a igreja prosperar. Porque o problema do ser humano é o pecado. E o pecado só pode ser tratado nos termos de Deus. Palavra de Deus, a oração e os sacramentos. Né? E a compreensão dessa doutrina da depravação total nos ajuda também a enxergar a missão da igreja no seu relacionamento com o pecador. Diga, André.
E isso é fruto, repito, né, de uma compreensão equivocada de qual é o problema da pessoa. O problema da pessoa não é que ela se sente mal. Ela pode até estar se sentindo mal. O problema da pessoa não é que ela tem uma baixa autoestima. Ela pode até ter uma baixa autoestima. O problema da pessoa não é que ela é pobre. Ela pode até ser pobre de verdade. Não é que ela é doente. Ela, de fato, pode até ser doente. Mas o problema final do ser humano é o pecado. Pela primeira vez, a igreja se deparou com isso quando, certo dia, Pedro e João estavam passando pela porta do templo e alguém pediu a eles dinheiro. E o que foi que Pedro disse? Não tenho ouro, nem tenho prata. Mas aquilo que eu tenho, certamente te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquela pessoa achava que precisava de dinheiro. Mas Pedro e João sabiam que o que ela precisava não era de dinheiro. Ela, de fato, talvez precisasse de dinheiro. Era mendigo, precisava. Mas o que aquela pessoa verdadeiramente precisava era o quê? Ser transformada, ser curada. Por isso que ele diz, não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, que é o que você precisa, isso eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus Nazareno. Aquela pessoa levantou e andou. A igreja, irmãos, está aqui para isso. Não é para oferecer aquilo que as pessoas acham que precisam, aquilo que elas querem, mas para oferecer aquilo que elas verdadeiramente necessitam, que é o Evangelho manifesto na pessoa, na vida e na obra de Jesus Cristo.